Boa tarde aí, galera da turma 61, né? Sejam todos bem-vindos aqui no Classroom. E hoje nós vamos estudar um assunto muito importante que está presente na nossa vida em várias situações, que são as frações. Por incrível que pareça, em diversas áreas, né, em diversas profissões, a fração está presente no dia a dia de muitas pessoas. Por exemplo, o simples ato de cozinhar em casa, fazer uma receita de bolo, muitas vezes aparece as frações, certo? Num posto de gasolina lá, o frentista, 2x3, escuta expressões que lembram frações. Por exemplo, 1/4 de tanque de gasolina. E assim vai embora. Então esse conteúdo é muito importante para o conhecimento de vocês. E nós vamos agora, nessa primeira aula, entender o que são as frações. Primeiramente, né, as frações é esta representação aqui que nós podemos fazer de um número A dividido por um número B, ou A sobre B, tanto faz. Então, isso aqui é a representação de uma fração, um número A sobre um número B. Um número inteiro A sobre um número inteiro B, mas mais tarde a gente vai definir melhor esse número A e esse número B. Bom, um nome clássico que a gente dá para o númerozinho que está em cima, a gente chama de numerador. E o número de baixo a gente chama de denominador, tá? Numerador e denominador. Lembrando vocês, tá, que a divisão essa pode vir escrito assim a fração A barra B, certo? É a mesma coisa, é o número A dividido pelo número B, ou A sobre B. Essa escrita aqui a gente usa muito no computador, mensagens de texto, pois não dá para escrever desta forma aqui. Então a gente acaba representando por A barra B, que vocês vão encontrar nos exercícios de vocês. Atenção aí, galera, hein? Atenção, turma 61. Copiem esses slides no caderno de vocês, anotem as explicações, não precisam anotar tudo que eu estou falando, mas o que vocês acharem importante, tipo numerador e denominador. Vocês têm que ter bem claro essas palavrinhas na cabeça de vocês. Então, por isso, nada melhor que apontar para não esquecer, tá bom? Beleza? Bom, a gente já viu as partes de uma fração, mas e as definições? A ideia de fração, tá? Ela tem diversas definições que são utilizadas de acordo com as necessidades didáticas do público-alvo, tá? Então, assim, algumas pessoas têm uma compreensão ligeiramente diferente das frações. Isso porque depende do como elas enxergam essas frações e como elas trabalham com as frações. Então aqui eu separei 3 definições para a gente discutir um pouquinho, tá? Por que eu estou colocando isso aqui para vocês agora? Pois se vocês forem procurar uma explicação de alguma pessoa, pode ser que ela explique um pouco diferente, tá? Tá errado? Não, não tá errado. É como tu compreende as frações. Então, para deixar bem claro para vocês, atenção aí, turma 61. Uma fração, tá? Vamos falar da primeira definição. Uma fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Então, essa definição aqui é a que a gente vai mais usar nessa bateria de exercícios. O que eu quero dizer para vocês? Ó, uma fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Imagina a seguinte situação, eu tenho uma pizza, certo? E essa pizza eu dividi em 2 partes iguais, dividi ao meio, tá? Partes iguais, guardem bem essa palavrinha. E eu comi a metade dessa pizza, tá? Já até dei a resposta. Quanto que eu comi dessa pizza? A metade, ok. Mas como se representa em uma fração, em forma de fração? Muito simples. A pizza estava dividida em 2 partes iguais e eu peguei uma parte. Então, notem, o denominador, ou o número de baixo aqui, ele representa o todo. Em quantas partes eu tinha ao todo, certo? E o númerozinho de cima representa
quanto dessas partes eu peguei. Então, no meu exemplo da pizza, eu peguei 1/2, tá? Uma parte de 2. Na nossa segunda definição também, uma definição que vamos usar na sexta série, mas não agora neste primeiro momento, é que uma fração representa uma divisão, certo? Em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. Vamos escrever aqui 4 dividido, estou escrevendo com o mouse, em breve vai melhorar minha letra, tá? 4 dividido por 2. Isso aqui é uma divisão, né? É a definição aqui, é uma divisão. Mas como que eu posso representar essa divisão em forma de fração? Muito simples. O dividendo é o numerador e o divisor é o denominador, é o número de baixo, certo? Então, olha só, a fração serve para representar uma divisão e também ela serve para representar as partes de um todo. São duas definições importantíssimas de frações. E a última, e não menos importante, uma fração é um número racional. Em breve nós vamos trabalhar esse conceito e essa definição de número racional. Primeiro nós temos que definir quem são os outros números, de uma forma mais clara para vocês, os números naturais, né, que vocês já trabalham. Agora a gente está estudando os números racionais, vai vir uns números inteiros. Lá na oitava série, ou melhor, sétima, oitava série, ali vocês já vão ver algo sobre números irracionais e vai embora, os números reais. Então, mais adiante, a gente vai traduzir isso aqui, número racional. Mas, adiantando um pouquinho para vocês o que vai acontecer, a palavra fração, né? Não que esteja errado, mas ela vai dar lugar mais para número racional. Ao invés de a gente se referir a isso como uma fração, nós vamos dizer, professor, isso aqui é um número racional. Mas é uma fração, tá? Não está errado. É um outro nome que ela ganha, um nomezinho mais sofisticado, vamos falar assim. Então, todas essas definições estão corretas e todas elas serão explicadas no decorrer dessa aula. Bom, já sabemos definir o que é uma fração e que cara ela tem. Mas como que se lê as frações, tá? A primeira leitura que a gente vai fazer é o seguinte, ó, quando o denominador for menor que 10. O que é denominador? Lembre-se que a fração, vou riscar aqui, em cima é o numerador, embaixo é o denominador. Então, é o denominador. Quando o denominador for menor que 10, não pode ser 10. Quem é os números menores que 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quando esses números estiverem no denominador, quando esses números estiverem lá embaixo. Então, olha só. Então, nos meus exemplos, eu coloquei o numerador 1, mas poderia ter sido outro número, tá? Além do 1. Então, vejam, aqui eu tenho 1 sobre 2. Né? 1 sobre 2 é uma maneira de falar, mas a leitura mais usual é 1/2, certo? Aqui eu tenho 1 sobre 3. Como que se lê? Usualmente se lê como 1/3. É 1 sobre 3. 1 sobre 4. Uma outra leitura é 1/4. 1 sobre 5. 1/5. 1 sobre 6. 1/6. 1 sobre 7. 1/7. E assim vai embora. Eu não coloquei o 8 e o 9, mas aqui é 1/8 e o 9, 1/9. Tá? Notem que depois do terceiro, né, do 3, aliás, vamos falar 3, eles já ficam como a gente lê os números ordinais, né? O número ordinal. Como assim número ordinal? O número de ordem. Por exemplo, quando a gente faz uma corrida, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Só que nas frações, né, eles vão ter só esse nome a partir do 4. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono.
Um meio e um terço já foge um pouquinho dessa regra. Mas guardem esses nomes assim, que vocês não vão se perder, tá bom? Então, olha só. Existem, então, três maneiras, né, de a gente fazer a leitura das frações. Quando os números são menores que 10, a próxima será quando os números forem múltiplo de 10. O que é múltiplo de 10? Ou melhor, desculpa, múltiplo de 10 não, falei bobagem. Potência de 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000 e assim vai embora. É o 1 seguido de zeros, tá? A leitura muda um pouquinho. Então vejam. Deixa eu só comentar aqui, volta um pouquinho aqui. Só para esclarecer, tá? Aqui, por exemplo, vou pegar um sétimo, poderia ser 2 sétimos, tá? 3 sétimos, 4 sétimos, 5 sétimos. Vejam, o numerador em cima continua da mesma forma que a gente pronuncia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vai embora para o infinito. Aqui neste caso, né, nos números menores que 10, eles aí é meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. É só o denominador que muda de nome nesse caso aqui. Mas lembrando vocês que eu usei apenas o 1 como exemplo, poderia ter colocado outros números. Aqui, então vejam, aqui é 1 sobre 10, leitura 1 décimo, poderia ser 2 décimos, poderia ser 3 décimos, 7 décimos e vai embora. Mais 1 sobre 10 se lê como décimo, certo? 1 sobre 100, 1 centésimo, porque eu tenho 1 sobre 100, então eu tenho 1 centésimo. Lembrando vocês que poderia ser 3 centésimos, aqui vamos pegar uns números maiores, 11 centésimos, vamos colocar um outro número, 45 centésimos e vai embora. Embaixo eu tenho 1 milésimo, que é 1 sobre 1000. Então, nesse exemplo aqui que eu mostrei para vocês, são as leituras dos números na forma de potência de 10, o denominador, tá? O denominador é o número de baixo, então cuidado, não confundam. Aqui, ó, 10 sobre 3, não é 3 décimos, é 10 terços, tá? 10 terços, porque o denominador é 3, tá? No meu exemplo aqui, o denominador era 10, é diferente. Bom, e o terceiro caso é o seguinte, é quando os números são maiores que 10 e não são potências de 10, tá? Maiores que 10 quem é? A partir do 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, vai embora. Então, olha só, quando os números forem maiores que 10 e não forem potência de 10, a gente faz a seguinte leitura. Por exemplo, 1 sobre 11, tá? 1 sobre 11, tá correta a forma de falar. Mas uma forma mais usual, mais sofisticada é 1 11avos. 1 11avos. Poderia ser, né, aqui 2, um exemplo, 2 11avos. Poderia ser 3, 3 11avos e vai embora. 1 sobre 27, então a gente lê 1 27avos. Lembrando vocês que aqui poderia ser 31 27avos, 40 27avos e assim vai embora. 1 sobre 90, ou seja, 1 90avos. Cuidado, tá? Olha só, muitos alunos confundem aqui, ó. O 90 tem 0. A explicação anterior era o 1 seguido de zeros, tá? Em momento algum eu falei do 9 com 0. É ou 1 com 1 zero, ou 1 com 2 zeros, ou é o 1 com 3 zeros, tá? Que são as potências de 10. Então, neste caso aqui, é 1 90avos. 1 90avos. Lembrando vocês que aqui poderia ser qualquer número. Um exemplo, 33 90avos. 50 90avos. E assim vai embora.
No meu último exemplo, gente, ó, 1 sobre 30. Então é 1/30, né? Poderia ser 7/30, 10/30, 17/30, 14/30. Aqui o numerador poderia ser qualquer número. Então, qual é a ideia que a gente tira aqui nas leituras, tá? Quando os números forem menores que 10, é meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Quando os números forem potências de 10, décimo, centésimo, milésimo e assim vai embora. Esses são os mais usuais, tá? Quando forem números quebrados, tá? Mas maiores que 10, a gente adiciona a palavra avos atrás, certo? Sempre se adiciona a palavra avos. Por exemplo, aqui. Como que se lê esse número aqui? Pense um pouquinho aí. Já pensaram? Vamos ver se acertou? 7/35 avos, certo? Um outro aqui para vocês aí pensar em casa. 23 sobre esse aqui. Provavelmente você acertou. 23/71 avos. 23/71 avos, tá? Já sabemos ler, tá? Já conhecemos a cara das frações, já entendemos um pouquinho a definição e agora vamos resolver alguns exercícios para a gente ver como que aparece na prática. O primeiro exercício é um clássico, certo? Como que a gente representa a resposta deste copo em forma de fração? Quanto de líquido tem aqui em forma de fração, gente? Quanto que tem? Bom, a gente vai utilizar a nossa primeira definição, que é essa daqui. Uma fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Então, olhem só que interessante. Ela representa alguma coisa que foi dividida em partes iguais. Voltamos para o nosso copo. Vocês conseguem identificar em quantas partes iguais ele foi dividido? Sim? Pensou 4? Pensou correto. Então, olhem só. O copo tem 4 marcas. Uma marca aqui, são esses risquinhos pretos. O copo tem 4 marcas. Eu não sei quantos litros tem aí, ou mililitros, nem sei o tamanho desse copo. Mas eu sei o seguinte, que esse copo está dividido em 4 partes iguais, certo? Então, o que significa? Significa o seguinte, ó, que o copo foi dividido em 4 partes iguais. 4 partes iguais. E o líquido está aqui, nesta segunda parte, de baixo para cima. Ou seja, dos 4 tracinhos, eu tenho 2. Então, eu tenho 2 quartos. Veja, eu tenho 2 partes de 4. Alguns estudantes vão dizer o seguinte, professor, mas aí tem meio copo. E realmente você está certo. E aí o cara vai dizer, mas o senhor não está representando 1/2 aí, o senhor está representando 2 quartos. Se vocês pararem para pensar um pouquinho, mais adiante nós vamos abordar esse assunto com mais calma, 2 e 4 dá para simplificar. Então vejam, 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Então 1/2. Eu tenho meio copo, né? Que as pessoas falam meio copo, não falam 1/2. Vejam que este problema aqui, ele é muito interessante, pois a mãe de vocês, quando ela vai cozinhar, vocês já devem ter visto, ou vocês mesmos, se forem tentar fazer uma receita, já devem ter ouvido assim, 3/4 de xícara de farinha, 1/4 de xícara de açúcar, e aí a gente fica desesperado, querendo saber se a xícara é pequena, ou se a xícara é grande, se é uma caneca. Bom, por que eles fazem essas receitas assim? Porque a gente pode utilizar até uma panela para fazer, um balde, um tambor, qualquer coisa, né? Então este aqui é um problema clássico que aparece muito na cozinha e nos postos de gasolina. Para vocês entenderem melhor, olhem só. Se a água tivesse aqui na primeira marquinha, aí a gente iria dizer que tem 1/4.
Se ela tivesse aqui, seria 1/4. Num carro, tá? Num automóvel, se vocês pararem para olhar, ou numa moto, se vocês tiverem tempo, vocês vão perceber que o tanque de gasolina é assim, tá? É que parecido com esse copo, tá lá um marcador e fica a agulha aqui. Então vejam, quando está nessa parte de baixo, a gente tem 1/4, né? Desculpa, aqui é 0, aqui é vazio. A gente tem 1/4 de gasolina. Tudo bem? Vamos falar da parte de cima e essa aqui depois a gente volta? Essa aqui é a metade da metade de cima. Essa aqui era a metade da metade de baixo. Se o líquido tiver aqui, quanto que eu tenho do copo? Ou quanto que eu teria de um tanque de gasolina? Bom, está dividido em 4 pedaços. Vamos colocar aqui os números para a gente entender. Primeiro pedaço, segundo pedaço, terceiro pedaço, quarto pedaço. Então vejam, se ele tiver aqui, eu vou ter 3 partes de 4, ou 3/4 de tanque. É assim que aparece lá na moto e no automóvel. A não ser que é painel digital, aí eles mostram ml e outras coisas, litros e vai embora. Mas de uma forma geral falando é assim, tá? Vejam, aqui a gente já falou, né? Isso aqui é 2/4. Por quê? São 2 pedaços de baixo para cima de 4. E simplificando, que eu já expliquei ali no cantinho, é 1/2. Então notem, aqui eu tenho 1/2. E para terminar, e se tiver o tanque cheio, né? Reparem, professor, o senhor tem um tanque cheio, você tem uma xícara cheia, você tem uma caneca cheia. Mas reparem, quantos pedaços eu teria aqui? Eu teria 4, mas 4 de quanto? 4 de 4. E quanto que é 4 de 4? Ou melhor, 4 dividido por 4? A gente viu que a fração representa uma divisão, então 4 dividido por 4 dá 1. O quê? Um tanque cheio, uma caneca cheia, uma panela cheia, uma xícara cheia, um copo cheio, que é o nosso exemplo aqui. Beleza? Deu para entender? Então as frações, elas representam as partes, certo? De um todo. As frações representam as partes de um todo. Vamos fazer um outro problema clássico? Uau, começamos com esse aí, ó. Outro problema muito difícil. Primeira coisa, ó, represente o total de cubos em forma de fração. Eu quero saber aqui de vocês quantos cubos tem nessa figura aqui, certo? Eu quero saber quantos cubos tem nessa figura aqui. Para começo assim, ó, de conversa, se esta figura é um cubo, tá? Eu vou riscar e tentar apagar aqui. Se essa figura é um cubo, então significa que ela, deixa eu ver aqui no olhômetro mais ou menos, ela seria fechada aqui, certo? Essa figura, ela seria fechada aqui, se ela tivesse completa. Ela seria algo mais ou menos assim. Beleza? Então, olha só, se ela fosse fechada, a primeira coisa eu vou ensinar uma conta para vocês, vou revisar, vocês já viram isso em algum momento. Quantos cubos teria se não tivesse faltando aqui? Uma conta bem rápida para a gente fazer, tá? Uma conta bem rápida para a gente fazer, para descobrir o total de cubos que tem dentro dessa figura, tá? Sem gastar muita imaginação, só usando a matemática, é muito simples. Vocês vão pegar a largura, que é 3, o comprimento, que é 3, e a altura, que é 3. E vocês vão multiplicar. Então, olhem só. 3 vezes 3 vezes 3. Então, aqui vai ter o total de cubos. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Então, para mim representar em forma de fração, que é o exercício ele está pedindo, eu tenho que saber o total de cubos que teria a figura. Então, a figura tem 27 cubos. A pergunta é, quantos que eu tenho? Bom, cada estudante faz de uma maneira. Uns vão me dizer assim, ó, professor, é mais fácil contar os que estão faltando. Prestem atenção, tá? Eu vou fazer alguns exemplos, cada estudante faz do jeito que achar melhor, mais confortável, mas vou fazer de uma maneira aqui, ó. Muitos estudantes sim, ó, o professor quer saber
o total de cubos que tem aqui, não os que estão faltando. Então preste atenção que essa resposta aqui tem que arrumar ela. Então vejam, aqui o cara vai contar, ó, 1, 2, falta um aqui e o outro aqui, faltam 2. Aqui em cima vai faltar 3, 4, mas aqui em cima desses 2, 5, 6. E aqui no canto, que está faltando um, 7. Então veja, aqui falta 3, aqui falta 2 e lá falta 2. Então eu tenho, está faltando 7 de 27. Logo, quantos cubos eu tenho? Então presta atenção que a parte de baixo, isso é importante das frações, e isso aqui é o mais legal delas, tá? A parte de baixo está me dizendo o seguinte, galera, que são 27 cubos, e está faltando 7, então eu tenho 20 de 27. É essa a resposta. Isso aqui eu fiz da forma indireta, tá? Se chama fazer da forma indireta. Eu cheguei na resposta resolvendo por outro lado, né? Pelo lado que estava me faltando. A forma direta, tá? Como é que eu poderia fazer da forma direta? A forma direta, muitos estudantes vão contar, mas eles se atrapalham aqui, ó, nesse bolo aqui de cubos que tem. Então veja, eu vou separar a minha caixinha em 3 andares, tá? Vamos botar aqui o primeiro andar, eu vou descobrir aqui o segundo andar e o terceiro andar. Então vamos comentar o primeiro andar, tá? Quantos cubos tem no primeiro andar? É muito fácil. Esta conta que eu usei para descobrir o total de cubos, lembre-se, vocês têm que fazerem sempre essa continha aqui no começo. Para mim descobrir o total de cubos, eu posso utilizar para descobrir o total de cubos por andar. Então vamos lá. Então veja, no primeiro andar eu tenho 3 de largura, 3 de comprimento e 1 de altura. Lembrem-se, o 1 é elemento neutro na multiplicação, então ele não vai ser muito útil aqui. Então vamos lá. Quanto que vai dar o primeiro andar? O primeiro andar é só fazer 3 vezes 3. Então vão ser 9 cubos. Será que isso é verdade? Vamos desenhar o primeiro andar. Então olha só. O primeiro andar eu não disse para vocês que tinha 3 de comprimento? Está aqui, ó. 3 cubos de comprimento aqui. Vamos colocar aqui. 1. Foi isso aqui que eu desenhei, essa bordinha aqui. E agora eu vou desenhar essa outra bordinha. Então vejam. 3 de lado. Quantos que dá aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vejam, guarda esse resultado. 9. O segundo andar, quantos cubos tem? Bom, se eu for contar assim no olhômetro, eu posso me atrapalhar. Muita gente conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e às vezes esquece que está lá bem no canto, tá? Então vejam, o que eu vou fazer? Eu vou contar aqui essa figura fechada. Então vejam, aqui quantos cubos eu tenho? 2. Vamos desenhar aqui para a gente entender o segundo andar. 2. Então vamos lá, 2 cubos. Os 2 que eu risquei tá aqui, ó. Esses são os 2. Quantos que tem assim? Bom, se vocês usarem a imaginação, vamos fazer um pontilhado aqui. Vamos fazer a visão de raio-x. Olha aí, visão de raio-x. Se fosse transparente, nós enxergaria esse terceiro cubo. Então tem 3. Qual é a conta matemática que eu faço para descobrir quantos cubos tem aqui, ó, nesse negocinho aqui com a visão de raio-x? 2 vezes 3, que dá 6. Só que tem um problema. 6 é esse cara aqui com esse aqui e lá dentro do raio-x. Tá faltando este cara aqui. Então, qual é o total de cubos do segundo andar? É 6 mais 1. E 6 mais 1 dá 7. O terceiro andar. Como que a gente vai descobrir o total de cubos? Tá? Não precisa fazer mágica. Mágica nenhuma. É muito simples, é só contar. Aqui é fácil. Aqui vai ter 1, 2,
3, 4. Então vejam, tenho 4 cubos. Total de cubos, 9 mais 7 mais 4. Então vejam, 9 mais 7 dá 16. 16 mais 4 dá 20. Só que eu estou com um problema aqui, tá? Era para representar em forma de fração. 20 cubos de quanto? 20 de 27. Beleza? Deu para entender? Tá? Então vejam, tem várias maneiras de abordar esse problema. Ele é muito interessante, que os caras adoram colocar em concurso e provinhas de raciocínio lógico e a gente se perde. Esse é o legítimo engana bobo, né? A gente tem que ter uma imaginação porque a gente não consegue enxergar. Vou tentar desenhar aqui. Os caras que estão lá atrás, tem um monte de cubos invisíveis que estão lá atrás, olha só. Mas se tu tentar desenhar, tu vai começar a enxergar eles. Então, só para tirar uma dúvida aqui de vocês, que eu risquei bastante, deixa eu pegar um pedacinho de papel, ou melhor, um slide, né? Quantos cubos teria nesta figura aqui, ó? Vamos fazer uma aqui, só para a gente entender. Então, aqui. Vamos fazer um desenho bem bonito. Olha que bonito meu desenho aqui. Tá amassado, né? Capotou. Ih, botaram peso em cima. Mas quantos cubos teria aqui nessa figura? Como é que a gente descobre? Tem 2 de comprimento, 2 de largura, 2 de altura. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Então, olhem só. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Certo? Bom, vamos ver mais um probleminha? Ah, o problema da pizza. Ah, esse até deu fome. Ah, mas essa hora do dia não dá para comer. Então, olha só. Represente na forma de fração as fatias que faltam. Eu quero saber, em forma de fração, as fatias que faltam. Bom, em alguns casos eu tenho que completar o desenho, né? Usar a imaginação. Supondo que esta pizza foi dividida ela em partes iguais, né? Todas as fatias têm exatamente o mesmo tamanho, a mesma área, ou seja, a pizza foi dividida em partes iguais. Então, olhem só, o total de fatias da pizza é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A pizza está dividida em 6 partes, certo? Quantas partes foram comidas? 2 de 6. Então, 2/6 da pizza foram comidos, certo? Então, olha só, de 6 fatias foram consumidas 2 fatias. Vou fazer uma pergunta que não está aqui, hein? Não é esta pergunta, atenção. Não quero saber as fatias que faltam. Eu quero, em forma de fração, as fatias que eu tenho. Então, quantas fatias eu tenho? Pense um pouquinho. Por que a gente utiliza a fração na vida? Vejam, o 6 representa o total. O 2 é o que comi. Então, quanto que sobraram? Quanto que falta para completar 6? 4. Então, eu tenho 4 de 6. Se a pergunta fosse quantas fatias eu tenho 4 de 6. 1, 2, 3, 4. E faltam 2 para completar os 6 da pizza. Certo? Mais um problema aqui, gente. Olha só. O total de cones, tá? Na forma de fração da figura é... Tá, primeira coisa, o que é cone? Cone é isso aqui, certo? Vamos colocar os nomes matemáticos das figuras aqui. O que é cubos? Cubos é isso aqui, certo? Isso aqui é um cubo, não é quadrado. Quadrado é a figura que a gente desenha em 2 dimensões. As figuras 2D se chamam quadrado. Na hora que a gente coloca em 3D, assim, vamos fazer o meu 3D aqui, bonito, olha que lindo. Na hora que está em 3D, aí ela ganha outro nome, não é mais quadrado, é cubo, que as faces são quadradas, tá? Mais adiante a gente vai trabalhar isso na geometria. Isso aqui,
não é círculo, tá? Círculo é em 2D. Não é bola também, se chama esfera. Esfera, um modelo matemático que a gente utiliza na geometria. Então nós temos cones, esferas e cubos, tá? Qual é o total de cones que eu tenho aqui? Se você me disser que é 3, tá certo? Até tá. Mas eu gostaria de saber na figura quanto que é representação em fração da figura. Não, o total assim, ó, a gente utiliza a fração para fazer uma analogia que deixa mais clarinho. No total, no universo, tá? Neste universo aqui, que é esse quadrado preto aqui, neste universo, quantos cones tem? Aí fica melhor assim, eu acho, para a gente se expressar. Então veja, esse universo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos. E aí, como eu disse para vocês, nós temos 3 de quanto? 3 dos 7. Então vejam, a importância da fração. O de baixo representa o total. E o de cima, quantas partes deste total. Ok? Então, galera da 61, é isso aí. Boa atividade. Faça as atividades online. Copiem no caderno de vocês. E bons estudos aí. A gente se vê.